Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Todo mundo aí com os seus vereadores eleitos ou não, e também muitos com os seus prefeitos eleitos ou não. No caso onde há segundo turno, ainda vamos aguardar a eleição de alguns prefeitos, né? Ok, mas estamos aqui para começar uma nova semana de trabalho, né? E hoje continuando a leitura bíblica no Evangelho de Lucas. Vamos então continuar a leitura hoje lendo Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é o capítulo dos encontrados, ou dos reencontrados, dos que estavam perdidos, mas foram achados. Este capítulo é o retrato de cada um de nós que um dia estivemos perdidos sem Cristo e fomos encontrados por Cristo. Vamos à leitura? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Jesus despertava interesse de pessoas que não estavam dentro dos padrões da religião judaica, né? Aqui são mencionados publicanos e pecadores. Publicanos eram os considerados traidores da nação. Os judeus, estavam dominados pelo Império Romano. Publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano cobrando imposto dos judeus. Então você pode imaginar o ódio dos judeus contra estes publicanos. E pecadores é uma maneira de dizer, se referir a pessoas em geral que viviam distante dos padrões da religião judaica e distantes, automaticamente entendia-se que distantes de Deus. E justamente estas pessoas estavam se reunindo para ouvi-lo. É interessante que quem diz isso é Lucas, que não era um judeu. Isso é mais fácil para Lucas, porque, por exemplo, Mateus era um judeu, apesar de ser publicano. Mateus podia se identificar com isso, mas João, que escreveu o Evangelho de João e era judeu e não era publicano. Para ele abordar esse tema era mais... Ele com certeza abordaria da perspectiva mais tendente à perspectiva de um judeu. Mas vamos lá. Versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. É interessante que Lucas mostra que os religiosos que deveriam receber a Cristo não recebiam, enquanto os publicanos e pecadores se sentiam atraídos por Cristo. Isso é muito interessante no que diz respeito ao Evangelho. Então Jesus lhes contou esta parábola, e antes de ler a parábola, graças a Deus, porque Jesus recebeu publicanos e pecadores, porque assim mostra que o caminho está aberto para cada um de nós. Com quem nós nos identificamos mais? Com os fariseus e mestres da lei ou com os publicanos e pecadores? Creio que esta é uma boa reflexão. Versículo 4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, olha o primeiro perdido aqui, uma ovelha, para um pastor que tem 100, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Nesta parábola, o pastor é Cristo, que busca a sua ovelha perdida, que somos nós, antes de sermos encontrados por Cristo. E a aplicação do texto está no versículo 7, que há uma alegria no céu. Deus se alegra quando as pessoas se voltam para Ele, quando Ele nos alcança com a sua graça em Cristo Jesus. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas
e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. A mulher tem 10 dracmas, 10 moedas. Na minha Bíblia tem uma nota de rodapé que diz a dracma era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Era um valor considerável a preços de hoje. Divida R$ 1.410, o salário atual, por 12, você vai ver que vai dar mais de R$ 100. Então, uma dracma a valores de hoje valeria aí um pouco mais, em torno de R$ 100. Aliás, divida por 12 não, desculpe, eu fiz o cálculo errado. Divida por 30 dias, um salário mínimo por 30. Então, vai dar aí cerca de 40 e poucos reais. Eu estou fazendo um cálculo aqui só na minha cabeça mesmo. Então, era o valor de uma dracma. Era um valor considerável, valor de pouco mais de 1 quilo de carne, ou 1 quilo de carne, dependendo do tipo de carne hoje aqui na nossa realidade. E quando a encontra, então a mulher perdeu uma das suas dracmas, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. A mulher aqui representa Cristo buscando aquele que está afastado de Cristo. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A moeda encontrada representa cada um de nós. Versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. É interessante essa parábola porque herança é algo que se recebe depois que o pai morre. Mas como aqui o pai representa Deus e ele não morre, mas ao mesmo tempo representa o pecado do filho, porque o filho exige a herança com o pai vivo. É como se para o filho o pai estivesse morto. E até as atitudes do filho ao receber a herança mostra isso. E aí a questão é, que tipo de filho nós somos? Que nós recebemos a herança do nosso pai, do nosso Deus, e nós vamos exigir a herança e Deus está vivo para nós, ele é real para nós? É uma boa reflexão também. Verso 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ou seja, se distanciou do pai e o desprezou. Isso retrata, às vezes, o desprezo do ser humano por Deus. Apesar de receber o que tem de Deus, como o filho recebeu a herança do pai. E então o filho se afasta do pai e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Esse é o retrato do ser humano distante de Deus. Ele vive irresponsavelmente, segundo os seus impulsos humanos e carnais. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Crises vêm, e crises são boas, porque crises são oportunidades de autoanálise. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Porcos para o judeu eram os animais imundos, não eram adequados para alimentação. Cuidar de porcos era um serviço indigno demais. E é um retrato que Lucas usa aqui, que Jesus usa para mostrar a situação do ser humano que se afasta de Deus e se afunda no pecado. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando o ser humano está no pecado distante de Deus, ele está consciente ou inconscientemente, e em geral mais inconscientemente, comendo as comidas dos próprios porcos. Verso 17, caindo em si. Essa frase aqui é uma frase de restauração. Precisamos ter consciência da nossa situação diante de Deus, especialmente o ser humano pecador, perceber a gravidade da sua situação. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Lembra da casa do pai. Um dia o ser humano vai lembrar da casa do pai e nós esperamos que não seja tarde demais. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Esta é uma das palavras mais difíceis para o ser humano dizê-la adequadamente.
pequei, eu pequei. Porque geralmente o ser humano diz, eu pequei, mas põe um mais, uma justificativa. Ah, mas não foi tão grave assim. Eu pequei, mas não foi como fulano que matou alguém. Eu pequei porque todo mundo peca. Eu pequei porque a carne é fraca. Se tiver que dizer um mais ou um porquê depois do pequei, esse pequei perde a sua validade. Tem que ser como o filho pródigo, eu pequei. E detalhe, ele se levanta e se põe a caminho, tomar uma atitude de retorno. Versículo 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Tem muita gente que não está em comunhão plena com Deus porque se acha digno. É preciso reconhecer-se indigno, nós pecadores, diante do Deus Santo. E ele diz, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Olha a atitude, não são meras palavras. Não são apenas boas intenções, é preciso atitude. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O pai está de braços abertos para o filho. Quando nós nos voltamos para Deus, uma das descobertas mais felizes que temos é de que Deus estava mais interessado em nos reencontrar do que nós de reencontrá-lo. E o texto continua dizendo, versículo 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E antes de terminar o discurso que ele estava fazendo, ele diz, o texto diz, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, estava maltrapilho. As roupas na Bíblia representam as nossas atitudes, as nossas ações. É preciso trocar de roupa para se voltar para Deus. Trocar de atitudes. Continuando, coloca um anel em seu dedo, ou seja, o anel com o símbolo da família no dedo do filho representa a restauração à família. Quando nós nos voltamos para Deus, ele nos restaura a sua família espiritual. E calçados em seus pés, ele estava descalço. Andar descalço era símbolo da extrema humilhação e pobreza, era um dos símbolos. Então, ter os pés calçados é símbolo de dignidade. Restaurada a dignidade. Versículo 23, traga um novilho gordo e matem-no. O sacrifício do novilho, de certa forma, representa o sacrifício de Cristo, que é quem nos reconcilia com Deus. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. A presença de Deus traz verdadeira alegria. O filho achou que ia encontrar alegria no mundo e no pecado, e o texto está mostrando que não. No mundo e no pecado não se encontra verdadeira alegria. A verdadeira alegria se encontra na comunhão com Deus, na casa do Pai, na reconciliação com Deus. Verso 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Então, vamos fazer uma festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e esse filho mais velho representa os judeus. O filho mais novo representa quem não é judeu aqui. Todos nós. E o filho mais velho representa os judeus, que eram a nação escolhida pela qual viria o Messias, a nação que era a luz de Deus para a humanidade. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. O judeu aqui vendo a festa das pessoas que se reconciliam com Deus por meio de Jesus Cristo, pessoas não judias. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O pai é Deus, o filho somos nós, não judeus, que voltamos-nos para Deus. O filho mais velho são os judeus. Verso 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulos 9, 10 e 11 sobre a restauração dos judeus e o propósito de Deus para os judeus. Mas eles rejeitaram a Cristo. Esse não quis entrar é um símbolo desse rejeitaram a Cristo. A segunda metade do versículo 28, então seu pai saiu e insistiu com ele. Deus vai ao encontro dos judeus, a Bíblia fala disso.
Já mencionei, Romanos capítulos 9, 10 e 11 falam do propósito de Deus para os judeus, que um dia vai os restaurar como nação. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, há todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Olha o sentimento de um judeu resumido aqui em poucas palavras. Ele se sente digno. E aí esse é um problema, porque nós temos, para nos voltar para Deus, nós temos que reconhecer desculpem, a nossa própria indignidade. A nossa própria indignidade. E ele continua dizendo: mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha a mentalidade de mesquinhez desse filho aqui, né? que é a mentalidade de muita gente, com ressentimento em relação a Deus e aos seus propósitos. Versículo 30. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E muita gente tem essa mentalidade: o cara viveu lá no pecado, agora vai para a igreja, se converte lá, diz que é crente e está salvo. Verso 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos e não tomamos posse daquilo que Deus coloca à nossa disposição. E para o judeu isso era um problema. Ainda é, como nação judaica. Verso 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta era a situação de cada um de nós quando não conhecíamos a Cristo. Estávamos mortos e voltamos à vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Voltamos à vida e fomos achados quando? Quando nos rendemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. E se esta leitura foi interessante para você, deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, onde se permita esse tipo de compartilhamento para alcançar mais pessoas. Comente o que você achou desta leitura aí nos comentários do vídeo. E se alguém é novato por aqui, não está inscrito, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pela noite de paz e descanso tranquilo, pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão de cada dia suprir nossas mesas. Obrigado pelo privilégio de estar começando uma nova semana de trabalho. Obrigado, ó Deus, por poder começar esta semana aqui, lendo a palavra, meditando na mesma, alimentando o nosso espírito. E, ó Deus, baseado nessa leitura, muito obrigado, porque um dia estivemos perdidos e o Senhor nos alcançou. Éramos ovelhas perdidas que o Senhor procurou e nos encontrou, pôs sobre os seus ombros e nos trouxe de volta, nos reconciliou com o Pai. Obrigado, Deus, porque um dia fomos filhos pródigos, que escolhemos o mundo e desprezamos o Senhor, mas o Senhor nos alcançou com a sua luz, com a sua graça, com a sua salvação, com o sacrifício do seu Filho e nos reconciliou consigo. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, é a maior de todas as bênçãos. Seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu corpo, do seu povo, a graça que nos alcança, apesar da nossa indignidade. Como filho pródigo, nós dizemos: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno. Obrigado pela sua graça, por estar, ó Deus, olhando para o caminho, nos esperando de volta e de braços abertos para nos receber. Louvado seja o seu santo nome. Meu Deus maravilhoso, aceita a nossa gratidão. Que possamos proclamar esta bênção, ó Deus, por onde quer que nós formos nesta semana. Que possamos proclamar que Jesus está de braços abertos para todo aquele que se volte para Ele. Ó Deus, que o seu Santo Espírito nos capacite a ministrar o Evangelho com poder, com sabedoria, com autoridade, com amor.
Ó Deus, abre os olhos dos nossos familiares, dos nossos amigos. Ó Deus, das pessoas que cruzaram o nosso caminho, para que elas percebam. E aí nós estamos intercedendo especialmente por aqueles que não conhecem ainda a Cristo, que não compreenderam o Evangelho, ou até aqueles que um dia tiveram um certo entendimento do Evangelho, e até o seguiram por algum tempo, mas depois se afastaram. Meu Deus, usa-nos para, com o nosso exemplo, e com o nosso testemunho, com o nosso amor e a nossa intercessão, alcançar estas pessoas, para que se voltem para Cristo. Ó Deus maravilhoso, mobiliza a sua igreja, mobiliza o seu povo. Levanta obreiros para a linha de frente da batalha. Chama, vocaciona jovens e adultos e até terceira idade para, ó Deus, dedicar sua vida a proclamar o evangelho da graça que mostra o Pai de braços abertos para receber o Filho e fazer uma festa. Esse é o dia que o Senhor nosso Deus nos deu para alegrar-nos e celebrarmos nele. Que celebremos a festa da reconciliação e da vida eterna e das bênçãos incontáveis que há em Cristo Jesus nesse dia, nesta semana, meu Pai. E que o mundo veja, ó Deus, a alegria de Cristo em nossos corações. Que esta seja a nossa maior alegria, que nenhuma tristeza do dia a dia ofusque esta alegria que há em nossos corações. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pelo seu like, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento. Desejo a você uma ótima segunda-feira na bênção de Cristo. Se Deus quiser, amanhã, às 5h30 estaremos aqui, continuando a leitura da palavra de Deus e orando uns pelos outros. Um grande abraço a todos os meus irmãos.